Olá, estamos aqui para mais uma aula do curso Como Estudar, Estratégias, Táticas e Técnicas Avançadas de Aprendizagem e Organização do Estudo. Meu nome é Rubens Godoy Sampaio, sou graduado, mestre e doutor em Filosofia, sou bacharel e especialista em Direito, também tenho uma especialização em Educação à Distância e um curso MBA Executivo na Fundação Dom Cabral. Hoje a nossa aula tratará de um assunto muito importante, chama-se gerenciamento do tempo de estudo. Eu utilizarei com vocês uma ferramenta muito interessante que é utilizada para grandes executivos em grandes empresas para ensinar essas pessoas como gerenciar melhor o seu tempo no trabalho, como gerenciar melhor o seu tempo no estudo. Pois bem, nós faremos uma aplicação dessa teoria aqui para o ambiente do estudo, para o ambiente da aprendizagem, para a sua necessidade de saber controlar o seu tempo de estudo, para a sua necessidade de saber controlar o que você deve decidir, o que você tem que decidir para estudar agora ou estudar mais tarde. Enfim, nós vamos fornecer para você uma ferramenta avançada e sofisticada e cujos retornos são excelentes. Eu mesmo, quando aprendi esse assunto todo, eu tenho que falar com sinceridade para vocês. Isso mudou minha vida. Isso mudou a forma como eu organizo o meu tempo e como eu também valorizo o meu tempo. Nós não sabemos distinguir entre tarefas e compromissos. Nós não sabemos a diferença exata entre uma coisa e outra. E vai ser muito importante que nós saibamos elaborar conscientemente as diferenças entre tarefas e compromissos, porque mais na frente nós vamos tratar das tarefas e dos compromissos articuladas com as categorias de urgência e importância. Então, gradualmente nessa aula desse curso, eu vou aprofundar com vocês o conceito de tarefa, o conceito de compromisso e depois o conceito de importância e o conceito de urgência. Nós também não sabemos distinguir entre coisas importantes e coisas urgentes. Pode ser que as tarefas sejam importantes, pode ser que as tarefas sejam urgentes, pode ser que os compromissos sejam importantes, pode ser que os compromissos sejam urgentes. É em função do cruzamento dessas quatro coisas, tarefas, compromissos, coisas importantes e coisas urgentes, é que nós vamos elaborar uma matriz que permitirá que você decida com mais clareza, com mais segurança a respeito das coisas que você deve fazer. Pois bem, temos então a palavra importante de um lado e a palavra urgente do outro. Depois temos a palavra tarefas de um lado e a tarefa compromissos do outro. Nós vamos tentar entender como o cruzamento e a articulação dessas quatro palavras podem ajudar você na organização do seu tempo de estudo. Aliás, se você entender isso aqui, você vai perceber que isso aqui vai te ajudar para a vida, não vai te ajudar apenas para o estudo. É que esse assunto, essa teoria, que é o cerne de todos os estudos feitos a respeito da organização do tempo, essa teoria ela é utilizada também com grandes executivos, com grandes empresas, da mesma forma como você talvez já tenha visto ou ainda vai ver na nossa aula sobre Smart Metas. Nós pegamos a grande teoria das Smart Metas, das metas inteligentes, e aplicamos aos estudos, à sua organização dos estudos. Pois bem, agora nós vamos falar de compromissos e tarefas. Compromissos e tarefas. Será que você sabe a diferença entre uma coisa e outra? Em relação a quase todas as coisas que fazemos durante um dia da nossa vida, podemos classificar tais coisas a partir destas duas noções básicas: compromissos e tarefas. Os compromissos geralmente consistem no quê? Geralmente é algo com outra pessoa. Geralmente. Tá bem? O compromisso é um encontro que você tem com uma outra pessoa, geralmente com hora marcada. Marcamos hora para fazer. Pode ser que seja um compromisso entre duas pessoas, pode ser que seja uma reunião, um curso, uma visita. Tudo isso tem hora marcada.
Então, os compromissos sincronizam o nosso tempo com o tempo de outros, de outras pessoas. E, na verdade, nos bloqueiam para fazer outras coisas. Os compromissos, eles seguem o tempo do relógio. Seguem o tempo do relógio. Na verdade, nós estamos nos servindo do relógio. Por quê? Porque eu tenho um relógio. O outro sujeito também tem um relógio. Então, nós fazemos o quê? Nós combinamos que na hora que os ponteiros estiverem marcando 3 horas, nós vamos nos encontrar em algum lugar. Tá? Olha, meu amigo, na hora que o seu relógio estiver com um ponteiro aqui, e na hora que o meu relógio estiver com um ponteiro aqui, nós dois vamos nos encontrar no mesmo lugar. Então, é por isso que eu estou dizendo aí que, de alguma forma, o compromisso me bloqueia para fazer outras coisas, senão aquela com a qual estou comprometido para realizar com alguma outra pessoa. Então, essa é a natureza do compromisso. O instrumento, portanto, mais importante para nos ajudar a gerenciar os nossos compromissos, não tem dúvida, é o relógio. Mas nós também temos tarefas. Tarefas são aquelas atividades que têm prazo final definido ou não. Não tem hora marcada para iniciar. Elas são disparadas de maneira individual e assíncrona. Por quê? Porque o meu time, o meu relógio não tem que estar na mesma hora que o relógio de outra pessoa. Não é um compromisso. Então, eu não falo aqui de sincronicidade, de sincronia, mas eu falo de assincronia. Porque eu posso resolver me levantar daqui agora e ir abastecer o meu carro, desde que o posto esteja aberto. Tá? Mas eu não marquei com o frentista que eu vou lá no posto a esse horário, nesse horário exatamente, nesse dia, nessa hora, nesse mês, nesse ano. Não. No abastecer meu carro, posso fazer isso qualquer horário. Telefonar, redigir alguma coisa, ler. Agora eu vou ler um livro. Pronto. Bom, tenho que pagar uma conta até amanhã. Até amanhã. Lá é um prazo final, mas eu não tenho hora. Eu posso ir no banco pagar a conta, posso pagar aqui pelo meu computador, pela internet. Bom, posso resolver lavar o carro agora também. Analisar correspondências, tem uns papéis ali que eu preciso ler, tem uns papéis que eu preciso organizar. Pois bem, essas tarefas, elas não precisam de relógio. Tá? Eu tenho 2 filhos, pode ser que eu precise amanhã levar um deles para tomar uma vacina, mas eu não marquei hora com a médica a respeito do momento que eu vou dar a vacina neles. Mas eu tenho que realizar essa tarefa. Pode ser que essa tarefa vire um compromisso, como esse exemplo da vacina que eu dei. Eu tenho que dar a vacina nos meus filhos. Vamos ver então. Vou fazer sexta-feira que vem às 4 horas. Pronto, aí virou um compromisso. Se tornou um compromisso. Tá bem? Bom, geralmente as tarefas elas não são feitas porque ele está na hora. Elas são feitas, na maioria das vezes, de forma aleatória. E é isso que nós queremos superar. Nós queremos sair da aleatoriedade, tá bem? Para fazer com que as nossas tarefas elas sejam organizadas por prioridade. Pois bem, as tarefas não seguem um relógio. As tarefas seguem a bússola, que dá direção e sentido à nossa vida, e devem ser realizadas na sua ordem de importância ou de urgência. É óbvio que a expressão aqui eu uso a bússola, ela é simplesmente uma metáfora, tá bem? Por quê? Porque a bússola ela fornece a direção, ela indica o caminho, ela indica o norte. Então, o uso da bússola, como estou dizendo aqui, é um uso metafórico, é um uso simbólico. Tá? Eu não vou colocar, da mesma forma que eu coloco o relógio no pulso, eu não vou precisar andar com uma bússola no pulso para saber o que eu vou fazer agora ou não. Certo? Então, o uso da bússola aqui é apenas um uso simbólico, um uso metafórico, porque é ela que nos dá a direção, é ela que nos dá o norte. Então, nós vamos ter que aprender a distinguir quais são as coisas mais importantes, ou seja, quais são o nosso norte, quais são as coisas que nós devemos fazer com prioridade. É isso que a gente vai tentar entender aqui. Quais são as coisas que na nossa vida são mais prioritárias e quais são as coisas que são menos prioritárias. Após isso ficar bem entendido, nós vamos cruzar essas duas palavras, importância e urgência, com as tarefas e os compromissos.
Pois bem, vamos lá. De novo aqui temos a contraposição entre o que é importante, o que é urgente, o que é tarefa, o que é compromisso. É importante distinguir os compromissos das tarefas, porque a maneira de nos comportarmos diante de uns e de outros é bastante distinta. Vamos aprofundar isso. Tarefas são marcadas numa lista cuja execução segue prioridades. Geralmente eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, eu pego um post-it laranja que eu tenho aqui, bem cheguei, e marco as coisas que eu tenho que fazer. Marco as coisas que eu tenho que fazer. Independente da prioridade. Vou marcando à medida que eu vou lembrando. Eu lembrei que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, papapá, papapá. Então eu faço uma listinha das coisas que eu tenho que fazer. Pois bem, agora eu olho para essa lista e falo assim, o que é mais importante que eu tenho que fazer? O que é o mais importante disso tudo? Tá? E não é só essa a pergunta que eu faço. Tem outras também. Também faço a pergunta, o que é mais urgente? O que eu não preciso fazer dessa lista? Será que tem alguma coisa que eu posso dar para outra pessoa fazer? Será que tem algumas dessas coisas que eu quero fazer e que eu coloquei na minha lista? Será que elas são importantes mesmo? Será que elas são urgentes? Será que eu não posso passar sem fazer esse tipo de coisa? Ah, eu estou com vontade de... estou louco para ver televisão. Será que isso é absolutamente importante, absolutamente necessário, ou eu posso descartar isso? Não é? Então, a gente vai aprender de forma sistemática, de forma organizada, né? De forma ilustrada, porque eu vou ilustrar muito bem tudo isso aqui, como nós vamos fazer para tentar identificar as prioridades para a nossa vida e particularmente para o estudo, porque o que interessa aqui é o nosso estudo. Você, certamente, se você gostar disso aqui, e eu acho que essa aula, esse conteúdo não é meu, esse conteúdo não fui eu que inventei. Tá? Esse é um conteúdo já disseminado e usado em todas as palestras e seminários que ensinam você a gerenciar o seu tempo. Mas tenho certeza que esse conteúdo pode ajudá-lo não só a tratar e organizar o seu tempo de estudo, como tratar e organizar tudo que você faz na sua vida. Eu devo ter aprendido isso aqui faz uns 15, 20 anos quase. Isso aqui é importante para mim até hoje. Pois bem, já dissemos que as tarefas são marcadas numa execução, numa lista cuja execução segue prioridades. E os compromissos são marcados numa agenda de horários. Nós marcamos horários para cumprir os nossos compromissos. Pois bem, compromissos. Quantos compromissos você realizou hoje? Ou quantos compromissos você vai realizar amanhã? Compromisso pode ser o quê? Uma consulta, eu tenho uma consulta médica, eu tenho um horário na academia, eu tenho meu horário de aula. Bom, eu vou na aula das 8 ao meio-dia, ou então eu vou meu horário de aula das 19 às 23 horas. Tenho meu horário de trabalho, bom, eu trabalho das 8 da manhã até as 17 da tarde, até as 18 da tarde. Pois bem, então, tudo que tem hora marcada é compromisso. No caso do meu trabalho, que é das 8 às 18, pode até ser que na hora do almoço, por exemplo, eu saia para pagar uma conta e realize, durante esse trabalho, realize uma tarefa. Perdão, durante o meu trabalho, que é um compromisso, eu realizo uma tarefa. Tá bem? Bom, estou também no meu trabalho. O meu trabalho é um compromisso, talvez o compromisso mais longo do meu dia. Por causa do meu trabalho, eu fico fora de casa 8, 9, às vezes 10 horas fora de casa. Mas eu tenho que fazer uma ligação. Eu tenho que marcar uma consulta médica para minha filha ou para o meu filho. Então, marcar a consulta é uma tarefa, é algo que eu ponho na minha listinha de execução por prioridades. Pois bem, pode ser que eu esteja no trabalho, esteja um pouquinho sossegado, tranquilo. Eu faço assim, vou cumprir essa tarefa agora. Pego o telefone, ligo e marco a consulta. Pronto, consulta marcada, agora a consulta é um compromisso. Desse compromisso vão participar a médica, eu e o meu filho ou a minha filha. Pois bem, quais são os seus compromissos dessa semana? É isso que eu quero saber. Coloca no papel. Quantos compromissos será que você tem durante a semana? Tá? Bom, tem os compromissos do seu trabalho, talvez, se você trabalha. Pode ser que você tenha o compromisso das suas aulas, se você estuda, se você faz faculdade, cursinho preparatório, se você está cursando ainda o ensino fundamental ou ensino médio, também é outro compromisso. Tem dentista? Tem academia? Tem aula de vôlei? Aula de piano? Enfim, tudo aquilo que você tiver como característica, um horário marcado para começar e talvez um horário marcado para encerrar, isso você vai colocar na categoria de
compromisso. E as tarefas? Quantas ou quais tarefas você realizou hoje? Pode ser que uma tarefa na sua casa tenha sido lavar louça. Pode ser que outra tarefa na sua casa tenha sido arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, organizar o seu escritório. Não é? Então, as tarefas também são praticamente infinitas. Pode ser que você tenha precisado lavar o carro, encher o pneu, ou fazer uma ligação, ligar para alguém. Ah, estou com saudade de um grande amigo meu com quem eu não falo. Colocar na lista, ligar para fulano de tal. É algo importante? É algo importante, é seu amigo, mas é algo urgente? Não, você não precisa fazer agora. Tá? Vai fazer quando? Você tem que fazer logo, antes que ele morra. Né? Então vamos fazer. Então, a hora que você estiver mais folgado, você faz aquela coisa importante que é ligar para um amigo seu, que você não vê faz tempo, com quem você não conversa há muito tempo. Pois bem, quais tarefas realizadas eram urgentes e importantes? Quais tarefas realizadas eram importantes? Quais eram urgentes? E quais não eram nenhuma coisa nem outra, nem urgente nem importante? Ou seja, quais eram desnecessárias? Desnecessárias. É dessas aqui, das últimas, as chamadas desnecessárias, que não são nem importantes nem urgentes, é delas que a gente tem que fugir. Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês uma ferramenta tremenda, fantástica, chamada matriz de Eisenhower. Até agora eu falei de forma genérica sobre o assunto. Considerando que essa daqui é uma aula gratuita, tá? Eu poderia deixar para aprofundar isso aqui dentro do curso. Mas eu quero fazer essa gentileza de oferecer para vocês uma das coisas mais importantes do curso. Essa aula é uma das aulas mais importantes do meu curso. E essa aula eu vou deixar ela gratuita para vocês no site, aqui no site Como Estudar, www.comoestudar.com.br. Basta você preencher o seu cadastro, deixar o seu e-mail, que a aula está liberada para você compartilhar, para você assistir, tá bem? Pois bem, vamos então agora para a chamada matriz de Eisenhower. Parece o símbolo do Windows, né? Mas não é não. É uma matriz. Uma matriz com 4 quadrantes. Temos aqui o quadrante verde, o quadrante azul, o quadrante vermelho e o quadrante amarelo. Vamos gradualmente montar essa matriz. Pois bem, aqui nós temos a coluna da importância. As coisas que são importantes e não importantes. E aqui nós temos a linha da urgência e da não urgência. Então é simples. Nós vamos cruzar aqui. Urgente e importante. O que é urgente e importante é verde. Depois, o que é não urgente e importante, não urgente e importante é azul. Depois, o que é urgente e não importante, é amarelo. E finalmente, o que é não urgente e não importante, no cruzamento do não urgente com o não importante, nós temos o quadro vermelho. Então está aí. Aqui, quadro 1, urgente e importante. Quadro 2, não urgente. Não urgente está em letra minúscula e importante. Urgente e não importante. Aqui o não importante está em letra minúscula também. E aqui não urgente e não importante. Os dois em letra minúscula. Vamos para o quadro seguinte. Aqui é o que você precisa fazer agora. O verde é o que você precisa fazer agora. Agora. Nesse instante. Ele é urgente e importante. Urgente e importante. Depois, o não urgente e o importante. É aquilo que você pode decidir quando fazer. Esse aqui eu acho que já dá para vocês começarem a perceber que talvez seja o melhor quadrante. O quadrante de onde a gente não deve sair. O quadrante que a gente gostaria de crescer. De ficar dentro dele para sempre. Porque aqui nós fazemos coisas que sempre são importantes e não são urgentes.
Depois, não importante e urgente. Aqui as coisas que não são importantes, mas têm que ser feitas, você pode delegar essas coisas. A ideia é delegar essas coisas. Tá? É urgente, mas não precisa ser você. Pode ser que outra pessoa possa fazer por você. Então aqui é o caso de delegar. Aqui é o lixo. Aqui é o lixo. Lixo. Aqui é tudo que você pode jogar fora. Não urgente e não importante. É desse quadrante que você tem que sair. Esse quadrante é o quadrante que tem que ficar menor na sua vida ou jogar fora. Então agora eu quero que você faça um exercício. O exercício é simples. Eu quero que você preencha cada um desses quadrantes. Esse quadrante é o quadrante das coisas que são importantes e urgentes. Então, pegue um pedaço de papel, para a gravação, dá um pause, pega um pedaço de papel, pega uma caneta verde, se for possível, faça uma cruz no meio da folha, tá bem? E preencha quais são as coisas que você precisaria fazer agora, que não pode demorar, e você tem urgência e importância a respeito disso. Dê pause aqui, faça isso em 10, 15 minutos, ou até menos. Gaste o tempo que for necessário. Agora, você vai preencher o mesmo quadro, mas o quadro de cor azul. Aqui estão as coisas que são importantes, mas que não são urgentes. Não são urgentes. O que você acha que se enquadra nesse quadrante azul das coisas da sua vida? Tente colocar aí. Tente fazer um exercício. Eu sei que ainda pode parecer muito vago, mas a gente vai aprofundar isso aqui. Vai aprofundar isso aqui e vai ajudar você a preencher caso você tenha tido dificuldade. O que é que você tem que fazer? É urgente que seja feito, mas você pode delegar. É urgente, mas não é tão importante assim. Será que... Bom, às vezes você é um adolescente, é um jovem, e você não tem para quem delegar, não tem autoridade. Geralmente, quem delega tem autoridade para delegar. Por exemplo, eu posso chegar aqui em casa e falar assim para o meu filho, meu filho, por favor, pegue ali o saco de lixo, e coloque na rua para o lixeiro levar. É algo urgente? É algo urgente, porque tem que ser feito agora, porque daqui 1 hora o lixeiro vai passar, tá bem? Mas é importante? Não é tão importante assim. Afinal de contas, se não levar hoje, pode levar amanhã, tá bem? Pois bem, eu posso delegar isso. Aqui é importante aqui não é o lixo. O importante é que para o meu filho eu posso delegar isso, tá? Dependendo da situação, meu filho também pode pedir uma coisa que precisa ser feita, mas ele não quer fazer, e eu posso fazer por ele. Posso ajudá-lo, posso, enfim, colaborar com ele. Tá? Então veja na sua vida o que é que é importante e que você pode delegar. Eu tenho aqui um funcionário. Eu posso falar assim, olha, fulano, eu tenho que pagar essa conta aqui até amanhã. Então, temos hoje o dia inteiro e tem amanhã o dia inteiro. Então a gente não está na pressa, porque a gente tem 48 horas para pagar essa conta. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você, está aqui o dinheiro, está aqui o boleto, quero que você pague para mim. Tá bem? Hoje não é tão urgente, e hoje nem é tão importante, mas amanhã vai ser urgente. Amanhã vai ser urgente. Não é? Então isso é uma coisa que eu não preciso fazer. Então eu posso delegar isso para alguém. Agora, aqui é o lixo. Aqui é o lixo. Aqui estão as coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Vou passar a tarde vendo um reality show na televisão. Você pode até gostar do reality show, não tem problema nenhum. Se for para você descansar, ótimo, ótimo. Mas é uma das coisas que pode te agregar muito pouco valor na sua vida. Ela não te agrega valor e faz com que você perca tempo.
Pois bem, aqui você tem o conjunto das coisas que você precisa fazer agora, que é o quadrante verde, o quadrante 1, o quadrante azul, que são as coisas mais importantes e que não são urgentes, o quadrante amarelo, que é o quadrante da delegação, que é aquilo que não é importante, mas pode ser urgente, e finalmente o quadrante vermelho, que é aquilo que você tem que eliminar. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra do que é tarefa, do que é compromisso? A tarefa é algo que não tem horário, pode ser disparado a qualquer hora. O compromisso é aquilo que tem hora marcada. Então, a pergunta é a seguinte: o seu estudo é uma tarefa ou um compromisso? Pensa um pouquinho. Bom, professor Rubens, eu assisto aula todo dia. Todo dia eu tenho aula. Bom, tudo bem. Então, a sua presença na aula é um compromisso. Agora, é a situação do aluno que assiste aula online. Ele faz um curso grande pela internet. Eu vejo assim. Tem muitas pessoas que compram um curso enorme online. Às vezes o curso dura 1 ano. E ele é muito disciplinado. Ele marca um horário todo dia, sei lá, das 7 da manhã até as 9, para assistir todo dia uma aula online. Ele assiste em casa, de pijama, despenteado, antes de escovar os dentes. Ele assiste em casa, mas ele é pontual. Ele assiste das 7 às 9 da noite. Das 7 às 9 da manhã. Tá? Bom, ele fez com que essa sua aula virasse para ele um compromisso. Percebe? Agora não. Eu não assisto das 7 às 9. Eu assisto, sabe quando? A hora que der. A hora que dá, eu assisto. Ah, de repente, se eu achar um tempinho, sei lá, na hora do almoço, eu assisto a minha aula online pelo telefone, pelo iPad, enfim, qualquer coisa assim, pelo tablet, né? Então, se eu não tenho horário para assistir essa aula online, ela já não é um compromisso, ela é uma tarefa. Mas e o seu estudo? Pessoal? Aquele estudo que não é o estudo feito diante de alguém, ou seja, aquele estudo que não é feito dentro de uma sala de aula, ou assistindo uma aula online. Esse estudo é só o estudo de leitura, de revisão, de exercícios que o professor mandou você fazer em casa, ou um trabalho escolar que o professor mandou você fazer em casa, ou se você não é aluno de uma instituição educacional, se você é concurseiro e não faz cursinho, e está estudando para um concurso, por exemplo, né, e você tem que estudar, você tem um horário para estudar ou você estuda a hora que dá? Então, essa pergunta é para você responder. Eu não tenho resposta para você como você trata o seu estudo, se é como tarefa ou como compromisso. Tá? Mas nós vamos aprofundar isso aqui também. E a segunda pergunta é essa: em qual quadrante está o seu estudo? No azul, no verde, no amarelo ou no vermelho? Em qual quadrante está o seu estudo? Em qual quadrante está o seu estudo? Você quer pensar um pouquinho? Dá um pause aí. Dá um pause, pensa e vê onde que o seu estudo tem que se encaixar aí. Tá bom? Bom, a grande maioria dos estudantes está aqui dentro, do quadrante verde. Eles frequentam a escola como um compromisso importante e não urgente. Compromisso importante e não urgente é azul, não é verde. Então o sujeito vai para a escola porque ele acha que ele tem que ir mesmo, porque ele é obrigado a ir, porque ele tem que acabar o seu ensino médio, acabar o seu ensino fundamental, acabar o seu ensino médio, depois acabar a sua faculdade. Então ele acha que isso é importante. Mas não é urgente, mesmo porque ele não vai se formar amanhã. Ele tem que fazer todos os passos, e todos os dias, todas as semanas, todos os meses, passar de ano durante vários anos. Então não é algo que pareça urgente, é algo que de fato só vai ser encerrado daqui a muitos anos. Mas é importante, então ele trata isso como um compromisso importante e não urgente. Mas, mesmo
muitos dos que tratam o compromisso da escola e da aula como um compromisso importante e não urgente, muitos deles fazem do estudo uma tarefa, olha só, estou marcando aqui, uma tarefa urgente e importante. Fazem do estudo uma tarefa urgente e importante. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos estudantes só estuda na véspera. Ele não consegue criar um ritmo, uma regularidade de estudo, um pouquinho por dia, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, meia hora, 1 hora, 3, 4 horas por dia. Tá? Então, a grande maioria dos nossos estudantes só vão estudar na véspera da prova. E o mais interessante é o seguinte, que ninguém consegue arranjar tempo para estudar com antecedência. Mas na véspera da prova, aparecem 5, 6, 10 horas para o sujeito conseguir estudar para a prova desesperadora que ele tem amanhã cedo. Então, daí a gente consegue tirar uma outra conclusão. Vocês entenderam, não entenderam? O sujeito passa o mês inteiro sem estudar. Aí chega na semana da prova. Na semana da prova, toda a véspera de prova, ele consegue achar 3, 4, 5 horas para estudar. Por que isso? Porque agora o estudo virou uma prioridade, virou uma urgência para ele. E aí, todas as outras coisas que eram prioridades até semana passada, antes da semana de prova, deixaram de ser prioridade. E o que se tornou a maior prioridade, a coisa mais urgente agora e mais importante agora, foi o estudo. Para quê? Para não tomar pau, para não ser reprovado, para não tirar nota baixa na prova. Então, infelizmente, a grande maioria dos nossos estudantes se encontra enquadrada nesse quadrante. Tá? Aprisionada a esse quadrante que faz com que você trate o estudo sempre como algo urgente, importante, mas urgente. Então a gente tem que sair daí. A gente tem que se deslocar desse quadrante verde, eu já vou adiantar, para o quadrante azul. É para lá que a gente tem que caminhar. Pois bem, para alguns a situação é mais grave, pois para eles a aula é desperdiçada. Não é importante e não é urgente. Tem muitos alunos que vão para a aula, que pagam a faculdade, às vezes pagam com sacrifício a faculdade, às vezes os pais pagam a escola do filho com sacrifício, e o sujeito não aproveita nem a aula. E depois resolve estudar na véspera, tratando o estudo como algo importante e, sobretudo, urgente. Então ele transita aí. Então, alguns transitam entre o quadro azul e o quadro verde. Outros transitam entre o quadro vermelho e o quadro verde. Passam o semestre inteiro distraídos, fazendo um monte de coisas pouco importantes, mas na véspera da prova, ele vai estudar. Vai copiar caderno, vai tirar xerox do caderno do amigo, vai fazer aquele monte de coisa que a gente sabe que todo estudante faz. Né? Então, eu falo isso de cadeira, porque eu já fui estudante. Eu já sou professor, tenho quase 50 anos, mas eu já fui estudante. Então, eu sei quais são todos os traquejos da minha época de estudante e depois da época que eu trabalhei como professor e tive contato com muitos estudantes também. Portanto, o que acontece é que muitos só resolvem estudar na véspera da prova, tratando o estudo como algo importante e urgente. Mas durante todo o semestre, durante todo o bimestre ou trimestre, não fez nada, não estudou nada, mal frequentou a aula, pediu para o colega assinar a lista de chamada, enfim, é uma situação mais grave. Por quê? Porque aí ele está tratando a aula como um lixo, ele está tratando a aula como sendo algo que não tem nem importância e nem urgência. Essa é a atitude dele para com esse recurso que ele tem, que é a aula, que é o momento de compartilhar a aprendizagem a partir do conhecimento que o professor pode lhe oferecer. Tá aí. O estudo deve ser tratado como um compromisso consigo mesmo, importante e urgente. Por que compromisso? Eu falei lá na sessão do compromisso que geralmente o compromisso é algo com hora marcada com alguém, com alguma outra pessoa.
Você tem um relógio, o sujeito tem um relógio, vocês combinam, ó, quando os nossos ponteiros estiverem nessa mesma posição, marcando essa mesma hora, quando nossos relógios marcarem 3 horas, nós estaremos aqui nesse mesmo lugar. O médico vai estar lá esperando o paciente vai até o médico para encontrar com o médico naquele horário, às 3 horas. Não, meu compromisso é outra coisa, é um jogo de futebol. Então, sábado à tarde, jogo de futebol. Beleza, são 24 jogadores. Nós 24 aqui. 24? Não, 22, né? 22. Nós aqui, os 22 jogadores, estaremos nesse campo. Quando? Quando o relógio de todo mundo estiver marcando a mesma hora. Então o relógio serve para fazer com que nós consigamos sincronizar o nosso encontro. Pois bem, eu falei então que o compromisso geralmente é um compromisso com outras pessoas. Mas aqui nesse caso, eu quero que vocês entendam que o compromisso do estudo é um compromisso consigo mesmo. É um compromisso com o seu presente e com o seu futuro. É um compromisso com o seu investimento. É um compromisso com a sua realização pessoal. É um compromisso com a sua realização profissional. Então, trata-se de um compromisso, em primeiro lugar, importante, porque a sua subsistência, a subsistência dos seus filhos, dos seus familiares, vai estar em jogo algum dia por causa do conhecimento que você adquiriu, tá? Ou deixou de adquirir durante o seu período de formação. E é um compromisso consigo mesmo importante e que deve ser tratado de forma não urgente. Por quê? Porque você tem que estudar todo dia um pouco e não só na véspera da prova. Tá? Então, aqui eu ampliei o quadro, tá vendo? Ampliei o quadro. Um compromisso consigo mesmo importante e não urgente. É aqui que o estudante tem que morar. É aqui que o estudante tem que acampar. Não só estudante. Na verdade, tudo isso aqui é muito genérico. E eu estou aplicando isso para o estudante. Mas isso pode ser aplicado para a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que já esteja estudada, que não esteja estudando, que esteja longe dos bancos escolares e que não tem previsão nenhuma de voltar para os bancos escolares. Tá bem? Toda essa teoria do importante, do urgente, do não importante, do não urgente, das tarefas e dos compromissos, toda essa estrutura teórica, que é uma estrutura simples, relativamente simples, tá? Toda essa estrutura relativamente simples e bem articulada, se você entende isso, isso pode transformar a sua vida. A minha vida, toda ela é organizada por esses critérios. Isso aqui é importante? Isso aqui eu posso fazer? Isso aqui eu preciso fazer? É importante? Vou fazer. Vou me orientar por aqui. Fazer exercício físico é importante. Não quero ter que fazer exercício físico depois de ter um ataque cardíaco, porque aí vai virar urgente. Aí vai virar importante e urgente. Então, eu quero viver no azul. Às vezes, eu tenho que passar para o verde. Porque às vezes, alguma coisa que acontece, uma emergência que acontece, não é nem por minha culpa, não é nem por minha causa. Né? Digamos que, como eu já disse, um filho meu ficou doente. Horas. Fazer o quê? Isso é algo importante. E agora é urgente. Então, saí do azul e fui para o verde. Tá? Saí do azul e fui para o verde. Então, o estudante ele vai ficar aqui. Ele tem que morar no azul. Mas certamente ele vai passear pelo verde de vez em quando. Olha só. Eventualmente, você deverá se preparar com mais intensidade para suas provas. É óbvio. Você deve estudar independentemente das provas. Você deve estudar para aprender. E não só para fazer prova. Mas na véspera da prova, por motivo de segurança psicológica, segurança psíquica, é claro que você vai se preparar com um pouco mais de intensidade para as suas provas. E aí você vai sair um pouco do azul e vai vir passear aqui no quadrante verde, não tem problema. O que você não pode é ficar, se deixar, por causa da imprevisibilidade, se deixar pegar pela urgência, pelas crises, e toda hora ficar apagando incêndio, toda hora ficar resolvendo crise, aqui sempre no quadrante verde, porque senão você vai ficar sempre muito estressado. Porque isso aqui, que é urgente e é importante, você não pode deixar para depois. Você não pode deixar para depois. O vermelho não, o vermelho não é nem importante nem urgente, então você elimina da sua vida. Agora o verde
que são coisas importantes e urgentes, ele pode te deixar um pouco mais estressado, mais fatigado. Então a ideia é a seguinte, considerando o nosso tema. Você vai estudando ao longo do tempo. Na véspera da prova você vai ter só que fazer uma revisão. Você não vai ficar louco, apavorado, preocupado, desesperado, porque você não sabe nada. Ao contrário, se você já vem estudando, você vai para a prova com muito mais tranquilidade. Então vamos ver aqui alguns exemplos para a gente ilustrar o preenchimento desses quadrantes. Aqui, vamos ver o que está escrito dentro dos quadrantes, em preto. Q1 é o quadro 1, alguns colocam o quadro A também. Q2, ou quadro B, Q3, ou quadro C, e Q4, ou quadro D. Eu não quis colocar as letras justamente por causa do inglês. Em inglês, eles usam as iniciais do verbo to do, de fazer, decide, de decidir, delegate, de delegar, e delete, de deletar ou descartar. Então, os americanos usam essa matriz de Eisenhower com 4 Ds, 4 letras D, de dado, de dedo. Então, do, decide, delegate e delete. Fazer agora, imediatamente. Decidir quando eu faço. Delegar, se possível, pode ser que eu vá fazer também, o que está no quadro 3, né, no quadro amarelo. Mas a melhor solução é delegar. E o quadro 4 é o quadro do descarte. Do descarte, é o quadro do lixo. É aquilo que você pode tentar ao máximo deixar de fazer. Muito bem, vamos ilustrar agora cada um desses quadros. Outros exemplos que estejam para além da questão dos estudos. O Q1, o quadro do to do em inglês, ou do fazer agora, do fazer imediatamente, é o quadro do curto prazo. Compromissos ou tarefas com data marcada, crises e incêndios, problemas sérios que precisam ser resolvidos imediatamente, pagar contas na última hora, um carro quebrado, uma doença, emergência, prazos finais ou projetos com prazos finais, algum trabalho que você tem que entregar no seu escritório, no seu trabalho, algum relatório que você tem que entregar no seu trabalho, projetos com datas definidas. Então é esse trabalho aqui que você fica fazendo às vezes até as 3, 4 horas da manhã. Por quê? Porque você procrastinou, você ficou aqui delirando no quadro vermelho e de repente você viu que tinha que fazer agora na correria o que está no quadro verde. Procrastinou no quadro vermelho, não é? E agora foi desleixado no quadro vermelho, não jogou fora o que você estava fazendo no quadro vermelho e agora você foi para o quadrante verde, que é o quadrante do estresse. O quadrante 2 é o quadrante melhor, é o quadrante do melhor dos mundos possíveis. É o quadrante do prazo longo, do prazo médio, do longo prazo, do médio prazo. É o quadrante do planejamento, ali eu escrevi errado, é o quadrante do planejamento, é o quadrante das férias, você planeja suas férias, o que você tira das suas férias, é ali onde você elabora estratégias para o seu trabalho, para a sua vida, é nesse tempo que você faz cursos, que você aperfeiçoa a sua aprendizagem, é nesse tempo que você aprende a tocar um instrumento, se dedica ao instrumento, se dedica à aprendizagem de uma língua, é nesse tempo que você convive com a sua família, nesse tempo que você cuida da sua saúde, que você desenvolve, você realiza um lazer de qualidade, um cinema, um teatro, um jogo com os amigos, uma convivência familiar. É nesse quadrante que você determina qual é o tempo dedicado à atividade física. É aqui que você faz a manutenção do seu carro. É muito comum o sujeito se prepara para viajar, arruma tudo e na véspera da viagem ele vem arrumar o carro. Aí ele estava aqui, fez tudo direitinho, mas ele vem arrumar o carro aqui na véspera da viagem. Então a manutenção do carro tem a ver com a segurança da sua família, puxa vida. É algo importante que você decide fazer quando você quiser. Tá? A não ser que você seja premido agora pela viagem e você esqueceu de fazer a revisão do seu carro. E vai correr o risco de viajar com o carro danificado com toda a sua família lá dentro. Não pode. Então você tem que trazer a manutenção do seu carro para cá.
Economizar dinheiro, a mesma coisa. Relacionamentos valiosos, relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu companheiro ou com os seus amigos. É aqui que você vai alimentar esse elemento importante para a sua realização, para a sua felicidade. Leitura de bons livros, audição de boas músicas, filmes, teatro, enfim. Aqui é o horário, é o tempo dedicado àquelas coisas que são críticas, que são importantes, mas que não são imediatas. Pois bem, agora vamos para o quadro amarelo, Q3, do delegate, to delegate em inglês, do delegar. Aqui geralmente é um quadro de coisas que estão fora do seu controle, mas que se você ficar aprisionado nesse quadro, né, as coisas estão fora do seu controle, mas você pode tomar as rédeas e lidar com elas. Agora, se elas chegam e tomam conta do seu tempo, aí você está morando no quadro amarelo, está morando no Q3. Aí não funciona. Então, interrupções e distrações, atender o telefone toda hora, serviços de banco, ficar respondendo e-mail o dia inteiro, algumas reuniões. Então são coisas que não são tão críticas, não são tão importantes, mas têm que ser resolvidas imediatamente. Então, se você, vamos dar o exemplo do estudo, que é o que interessa para nós aqui. Você está estudando e o telefone toca. Vai te interromper, vai te distrair. Se tem alguém na sua casa, você fala assim, você delega. Fulano, meu irmão, minha irmã, papai, mamãe, vovô, vovó, se tem uma empregada, uma doméstica na sua casa, uma secretária, você fala, olha, eu vou estudar agora 1h30, por exemplo. Se o telefone tocar, vocês podem atender para mim rapidinho? E se não for urgente, não me chamem. Não me chamem, anotem, depois eu faço o que eu preciso fazer. Se eu tiver que retornar a ligação, eu retorno. Se eu não tiver que retornar, não retorno. E melhor ainda, e assim eu não fui interrompido. Tá bom? E-mails. Você vai ficar respondendo e-mail, vai ficar respondendo WhatsApp enquanto está estudando? Não. Desabilita lá por 1 hora ou por 8 horas o seu WhatsApp. Desliga o iPhone, desliga o seu telefone Android, qualquer um, seu smartphone, desliga durante 1h30, durante 2 horas, para você não ficar sendo interrompido. Se você está esperando uma ligação importante, deixe o seu celular com alguma pessoa da sua família, com a sua mulher, com o seu filho. Olha, alguém vai ligar para mim, quando ligar você atende, por favor. Tá? Anota o recado. Tá? Só me chame se for algo de vida ou morte. Às vezes também algumas reuniões são muito chatas, algumas reuniões são improdutivas. Então, se você não tiver que ir nessa reunião, não vá. Se alguém puder ir no seu lugar, mande alguém no seu lugar. Se você tem algum subordinado que possa frequentar essa reunião no seu lugar e passar as mensagens para você, as informações para você, beleza. Compromissos sociais irrelevantes. Se você está estudando, está fazendo um concurso, não tem dúvida. Você tem que morar aqui dentro. Um compromisso social pouco relevante, você deixa de lado por enquanto. Faz depois que você for aprovado. Tá? Pois bem, agora chegamos no momento do lixo, da porcariada. Então vamos lá, ver TV, trivialidades, navegar à toa pela internet. Opa, esse à toa ficou errado, esse acento aí não existe, não é assim. Era para ter saído com crase. Depois eu arrumo. Mas vai ficar gravado agora sim, perdoem. Navegar à toa pela internet, ficar magnetizado pelas redes sociais, lazer de baixa qualidade, procrastinação, pessoas que consomem seu tempo em troca de nada. Às vezes nós recebemos visitas em casa e essas pessoas, às vezes são pessoas que enriquecem a sua vida, às vezes e você trata elas como pessoas que têm que ser recebidas aqui, ó, no seu tempo azul, relacionamentos valiosos. Mas às vezes há pessoas que são chatas, há pessoas que incomodam, há pessoas que parece que não quer te ajudar a estudar, quer ficar só com conversa fiada. Então você tem que arranjar um jeito de se desvencilhar disso e voltar para o azul. Nada de ficar aqui no vermelho perdendo o seu tempo e às vezes falando mal da vida alheia, fofocando, nada disso. Não perca tempo com bobagem. Então aqui é o que é não crítico e não imediato, aquilo que você tem que dispensar. Telefonemas e conversas dispensáveis, pouco importantes. Então a ideia é crescer, e para crescer você tem que ficar aqui, ó. Você tem que morar aqui dentro o mais possível. Na verdade, para ser bem sincero com vocês,
dos quatro quadros, o Q4 é o único que você consegue descartar efetivamente, completamente. Tá? Você, com um pouco de disciplina, você consegue zerar isso aqui, aumentar a sua qualidade de vida aqui. Tá? Então você já aumenta o azul aqui. Aqui sempre vai aparecer alguma coisa, não tem jeito, porque às vezes as coisas que se tornam urgentes para você, mas nem foi você o responsável. De repente você tem que socorrer uma pessoa da família, não é? Tem que socorrer alguém, ajudar alguém. Então você vai sair do azul, vai visitar um pouquinho o verde aqui, mas não teve jeito. Às vezes você tem que fazer alguma coisa mesmo, não tem jeito. A coisa é urgente, como diz aqui, ó, urgente. Não é importante, mas às vezes é você que tem que fazer. Às vezes você não tem alguém para quem delegar, às vezes tem coisas que você pode delegar para um filho adolescente seu, ou então você pode delegar para o seu irmão, às vezes para um funcionário, mas se você não tem irmão, não tem funcionário, enfim, se é você que tem que fazer mesmo, meu amigo, sinto muito. Então, de qualquer forma, a gente tem que gerenciar esses três quadrantes e tentar eliminar esse aqui, ó. Tá? Tentar eliminar esse aqui, diminuir esses dois e aumentar o azul. Esse é o melhor dos mundos possíveis. Vamos ver então de novo como fica a situação do estudante. Vamos começar pelo azul agora, já que a gente já sabe que o azul é o mais importante. Você, como estudante, deve frequentar predominantemente este quadrante azul, seja por meio do cumprimento dos seus compromissos escolares, frequência às aulas, enfim, frequência às provas, né? E o estudo que se caracteriza como tarefa, aquele estudo que você faz em casa, mas que deve se tornar compromisso. Finalmente, excepcionalmente você pode frequentar este quadrante verde, mas não pode ser sempre. Geralmente você vai dar um pulinho aqui por causa das provas. Chegou na semana de provas, é óbvio que você vai ficar um pouco mais concentrado aqui. Talvez você deixe de fazer algumas coisas importantes aqui e, obviamente, você deixa de fazer tudo que está aqui, não é? Para se dedicar para a preparação das suas provas. E às vezes uma coisa ou outra, você pede para alguém fazer aqui para você. Ah, você teria que levar alguém de carro. Ah, por favor, leva você, fulano de carro lá, pega a chave do meu carro, leva lá, por favor. Tá, eu tenho que ficar aqui estudando por causa de uma urgência que eu tenho essa semana. Então, excepcionalmente, você também pode frequentar este quadrante, mas não pode ser sempre. Então, isso aqui, esse mesmo texto, serve para os dois. Apesar que, de alguma forma, eu creio que a tendência do estudante é frequentar isso aqui, ó, o verde e o azul. Ficar num zigue-zague aqui entre o verde e o azul. Tentar ficar mais aqui no azul, tá bem? No quadrante azul, daquilo que é não urgente, mas é importante, e eventualmente dar uma passeadinha aqui pelo verde. Pelo quadrante do urgente, mas não importante. Vamos ver quais são os resultados que você alcança vivendo dentro de um desses quadrantes. Vamos começar pelo verde. Aqui você está sempre na urgência, apagando incêndio, apagando fogueira. Aqui então, o resultado, caso você viva predominantemente aqui, o resultado é fadiga, é o estresse, é o cansaço, é o desespero. Então, meu amigo, tenta ficar aqui e não deixe que as coisas daqui passem para cá. Lembra que eu falei da manutenção do carro? Então faz a manutenção do carro com antecedência. Vai deixar a manutenção do carro para a véspera da viagem para quê? Para você já viajar estressado? Para você viajar com o carro quebrado? Não. Faz um mês antes. Pô, vai viajar em dezembro, sabe que vai ter que trocar alguma coisa no carro? Faz antes. Né? Ah, com relação à sua saúde, vai fazendo atividade física, porque depois que você tiver um infarto, meu amigo, aí você vai ficar aqui, ó, desesperado, tentando arrumar, tentando correr atrás de médico, não é assim? Então, a ideia é, quanto mais você incrementar essa sua vida aqui, menos você deixa aparecerem crises, urgências e incêndios na sua vida. Tá bem? Então, se você vive aqui,
sempre na urgência, sempre no prazo limítrofe, você vai ter um resultado que vai apontar para baixo. A mesma coisa acontece com o sujeito que vive dentro da casa amarela, dentro do quadro amarelo. Muito desgaste, às vezes muito trabalho, sem proveito e sem poucos resultados. Porque você está lá no trabalho, vai. Aí te liga um para falar bobagem, te liga outro para falar bobagem. Aí lá no trabalho você pega, entra na sua lista de e-mail, entra no Facebook. Então você está no trabalho, mas está meio aqui, ó, tá passando do amarelo para o vermelho, passando do amarelo para o vermelho, né? Então aí você tem poucos resultados, você se distrai, você não consegue ter foco. Então não é o caso de tentar de deixar-se ficar aqui também no amarelo. Se você fica aqui, não tem nem jeito. Aí é pura irresponsabilidade. Pura irresponsabilidade. O nome disso aqui, o palavrão para quem fica aqui é procrastinação. Procrastinação. Aqui é um desastre. Aqui é o desastre existencial. Aqui você vai ser fadado ao fracasso. Tá? Corre o risco da perda do emprego, corre o risco da reprovação na escola. Aqui é o fracasso profissional, o fracasso existencial. Aqui é um desastre. Então o vermelho você tem que diminuir ao máximo ou tentar, se possível, na melhor das hipóteses, extirpá-lo, deletá-lo, tá? Tirar da sua vida. Finalmente, o momento bom. É esse aqui o quadrante do sucesso, da realização, da aprovação, da felicidade, da responsabilidade, da sua saúde, do convívio com a sua família. Aqui é o quadro positivo. Aqui é o quadro positivo. A sua vida pode transitar entre os quatro. Pode ser que você tenha muita consciência disso. Pode ser que você quer descansar às vezes e resolve ficar vendo lá a tarde inteira o Faustão, a tarde inteira o Big Brother. Não tem problema se é algo eventual. Você não pode morar aqui dentro. Você não pode morar aqui dentro. Você tem que morar aqui dentro. A sua casa tem que ser pintada de azul. Tá bom? Aqui você tem o quadrante do sujeito que vive dentro daquilo que não é urgente, mas é importante. Então aqui o quadro já ficou distorcido, né? A matriz já ficou distorcida. Por quê? Porque ele conseguiu tirar o vermelho da vida dele. Tá? Daqui, isso aqui ele não consegue eliminar, mesmo porque a vida dele está relacionada com outras pessoas e tal, e isso faz com que algumas coisas que acontecem com a sua família repercutam na vida da carinha azul aqui. Tá? Mas você pode aumentar esse espaço da sua vida, realizando apenas coisas que são importantes e que não são urgentes. E não deixar as coisas daqui passarem para cá. Né? Se você cuida da sua saúde, você está evitando vir para cá. Se você faz a manutenção do seu carro direitinho, você está evitando vir para cá. Se você cuida da sua casa, você faz a manutenção da casa, limpa a caixa d'água, enfim, você está vivendo aqui, ó, no campo da responsabilidade, da previsão do futuro, tá? E com isso você não virá para cá, tá bom? E as coisas que você tem que fazer aqui, que não são tão importantes, mas tem que ser feitas, se você tiver que fazer, ótimo, não tem problema, beleza. Mas se você puder delegar para alguém, aí você está no melhor dos mundos possíveis. Pronto, aqui bagunçou, porque aqui o nosso amigo resolveu morar na casinha vermelha, resolveu morar no quadro das coisas que não são nem importantes e nem são urgentes. Então, aqui bagunça tudo. O cara que mora aqui, toda hora ele vai ter uma crise. Toda hora vai aparecer uma crise, toda hora vai aparecer um incêndio e ele vai ficar, além de estar aqui um grau baixo de realização humana, de realização existencial, além de estar aqui, toda hora o cara vai ter que ficar vindo aqui apagar incêndio. Toda hora vai precisar vir aqui para ficar apagando incêndio. E certas coisas que ele até poderia deixar de fazer, né, para incrementar lá o seu lado azul,
Não adianta. Aqui, certamente, a desorganização dele, a procrastinação dele, vai fazer com que esse quadro amarelo de tarefas ou de compromissos também se amplie e vai ficar ruim para o sujeito. Aqui nós temos uma etapa mais ou menos intermediária. É aquele que faz muitas coisas urgentes e importantes. Muitas coisas urgentes e importantes. Ótimo. Tá? Só que aqui o sujeito vive o tempo todo na tensão, porque tudo que ele faz é urgente, de última hora. Conheço pessoas que só resolvem as suas coisas sempre na última hora, sempre deixam para a última hora. Não é? Então, esse espaço de qualidade de vida aqui, ó, ele diminui, porque aquilo que ele podia fazer aqui com tranquilidade, serenidade, ele vai postergando, vai enrolando, até que joga para cá. Quando chega o prazo, quando chega a data onde a tarefa tem que ser cumprida, o compromisso tem que ser cumprido, aí já era. Aí ele fica muito nervoso, fica na correria, fica tenso, estressado. Então, é um quadro que não é bom. É um quadro que não é bom. Aqui é uma situação também que não é boa. Pela carinha do sujeito não é boa. Geralmente é um sujeito com pouca autonomia e que tem que fazer muitas coisas para outras pessoas. Isso pode ser um problema do emprego, ou às vezes é um problema familiar, alguém da família está com algum problema e você vai lá e pega a bronca da sua família, tenta resolver o problema da sua família, mas aí você não está fazendo coisas que são diretamente importantes para você, está fazendo coisas que são mais importantes e urgentes para outras pessoas da família e você não pode delegar, ou você não consegue delegar, ou você não confia em alguém para qual você poderia delegar uma tarefa ou outra, então você faz tudo. Você vira o faz tudo da família, vira o faz tudo da sua casa, vira o faz tudo do seu trabalho e a sua vida não anda. A sua vida fica sendo uma espécie de vida terceirizada. Tá? Bom, com isso aqui nós encerramos os 4 quadrantes possíveis no qual você pode morar. E explicamos que você tem que morar aqui, ó, no azulzinho. Você tem que mudar para o azul. Tá? Mas para fazer isso, você tem que colocar no papel. Colocar no papel. Tudo que você acha que você faz está no azul, tudo que você acha que você faz está no vermelho, e assim sucessivamente, no amarelo e no verde. Pois bem, sintetizando, aqui o compromisso é consigo mesmo. Você tem que fazer do estudo um compromisso consigo mesmo. O estudo é um compromisso consigo mesmo. Repita comigo. O estudo é um compromisso comigo mesmo. Comigo mesmo. Sou eu me encontrando comigo, eu ficando junto de mim para passar algumas horas sem interrupções estudando. Porque isso é importante e é não urgente. Isso vai transformar minha vida, isso vai melhorar minha vida lá na frente, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista acadêmico, escolar, intelectual, relacional, enfim. Tá? O estudo é um compromisso comigo mesmo, importante e não urgente. Então, vamos tentar aqui redesenhar esses quadrantes agora com o estudante. Tá? Como estudante. Eliminamos o vermelho. É claro, tirar o vermelho aqui da tela do PowerPoint é fácil, é só marcar e apagar. Beleza. Difícil é você, na sua vida, né, largar aquilo que pode ser considerado por você algo distrativo, algo que te distrai, algo que tira a sua concentração, algo que te atrapalha. Tá? Pois bem, vamos aqui ver como seria uma matriz ideal de Eisenhower para o estudante. Tá? Olha lá, a bússola. A bússola, por que a bússola? Porque a bússola, percebam, a bússola aqui é metafórica, né? A bússola, na verdade aqui é a sua mente. A bússola aqui, na verdade, é o seu discernimento. É a sua capacidade de discernir o que é o melhor para você. O que é o mais importante para você. Eu duvido que alguém possa falar assim, é mais importante para mim ficar assistindo um reality show do que estudar qualquer coisa que seja. Estudar um assunto relativo a um hobby, ler um livro de literatura, ou mesmo assistir um documentário, enfim. Aqui é o seu discernimento
que vai te ajudar a identificar o que é mais importante para você como estudante. E fazer do seu estudo não mais tarefas. O estudo não pode ser aquele negócio que você simplesmente fala assim, vou sair com um livro embaixo do braço, a hora que der eu leio. Não, você tem que ter um horário para você ler. Você pode também aproveitar, é óbvio, algum tempo na rua. Você sabe que você vai no banco, põe um livrinho embaixo do braço e na fila, você vai passar lá 1 hora mofando na fila, beleza, fica na fila e aproveita e lê o seu livro. Não tem problema. Vai ficar 2 horas no trânsito? Tem gente que ouve gravações de aulas no trânsito, beleza, também. Não vai ficar passando mensagem enquanto você dirige, óbvio. Né? Mas você pode colocar uma aula, um audiolivro, né? E ouvir isso no carro enquanto você volta do trabalho, ou vai para o trabalho, ou então ouvir no seu fone de ouvido se você for de ônibus ou de metrô. Beleza. Tá? Então, o importante é que você tenha discernimento aqui, discernimento, norte, para saber transformar o seu estudo num compromisso, e não mais numa tarefa. Tá? Às vezes você está em casa, você tem a tarde inteira de um feriado, de uma folga sua, e você sabe que você pode sentar e ler um livro, ver um filme, fazer uma coisa boa, então passar a tarde brincando com seus filhos, com seus irmãos, ou fazendo companhia para os seus avós, enfim, você pode fazer algo bom. Mas, de repente, o vírus do quadro vermelho te pega e você vai lá, aperta o botão do controle remoto e fica a tarde inteira vendo um programa qualquer aí de baixa qualidade. Ou então você vai para frente do computador e fica a tarde inteira fuçando no Facebook dos seus amigos e de outras pessoas que você conhece. Bobeira. Vacilou. A ideia é que você consiga se manter aqui, no quadro azul. Tá? Eventualmente você vai passar para o quadro verde, tá? do urgente, daquilo que é urgente. Tá bem? É urgente e importante. O bom é ficar aqui, naquilo que é importante e não é urgente. E eventualmente você também vai ficar obrigado a realizar certas tarefas, ou até mesmo alguns compromissos, quem sabe, dentro do quadro amarelo. Talvez você não consiga escapar dele, mas do vermelho dá para você escapar. Então, o seu compromisso consigo mesmo tem que ser o de fazer a mudança para o quadro azul e passar lá no quadro azul, de preferência o resto da vida. Muito bem. Para fazer com que você aproveite, para fazer com que você consiga mudar para o quadro azul, eu quero dar aqui para você algumas sugestões. A primeira sugestão é aqui no site Como Estudar, você pode fazer o seu DASH, o seu diagnóstico de avaliação dos seus hábitos de estudo. Também no mesmo site Como Estudar, você tem outras aulas que estão disponíveis gratuitamente, juntamente com essa. Você tem a aula gratuita de Smart Metas e você tem a aula gratuita de Memória e Revisão dos Estudos. Modéstia à parte, essas aulas estão muito boas. Não é porque elas são gratuitas que eu deixei elas de qualquer jeito. Ao contrário. Eu caprichei nessas aulas para você conseguir perceber, ter um aperitivo do que você vai ver dentro do nosso curso. Tá? E o DASH é muito importante. O DASH é o diagnóstico de avaliação dos seus hábitos de estudo e vai servir de seta, de bússola, de norte, de ponto de partida, de mapa para a sua vida escolar, para a sua vida de estudos, para o seu crescimento intelectual, para o resto da sua vida. Então, faça o DASH. É um compromisso consigo mesmo. Você vai gastar ali de 20 a 40 minutos para responder aquelas questões todas. Depois vai passar algumas horas para ler todos os comentários que você vai receber. Deixa eu explicar rapidinho para você aqui o que é o DASH, caso você ainda não tenha feito, e caso você ainda não tenha assistido nenhuma das outras aulas nas quais eu apresento brevemente o que é o DASH. O DASH é o diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. O DASH foi elaborado por mim e disponibilizado no site Como Estudar. Durante alguns anos ele ficou lá gratuitamente e 4.500 pessoas responderam esse diagnóstico. E eu, a partir disso, fiz a análise de todos esses diagnósticos e
redigir novamente todos os comentários do mesmo diagnóstico, agora enriquecido com as estatísticas e com as análises e avaliações que eu pude fazer dos resultados colhidos desses questionários. Finalmente, algo mais específico. O DASH é um questionário online que avalia a sua forma de estudar. Você responde 96 questões, cada questão com 5 alternativas possíveis, o que resulta em 480 respostas possíveis. Você gasta entre 20 e 40 minutos para responder esse questionário eletrônico. Após encerrar o questionário, você recebe no seu e-mail um relatório com todas as suas respostas, comentadas uma a uma. Então, a pergunta 1, você tem 5 respostas possíveis. Tá? Isso você pode receber, portanto, 5 comentários diferentes possíveis. Não tem um comentário idêntico para 5 respostas, não. É um comentário diferente para cada uma das respostas. E eu tenho, dentro do DASH, 12 grupos temáticos distintos. E eles estão aí agrupados por cor, tá vendo? 1, 2 e 11 são amarelinhos, o 3, o 8, o 10 e o 12 são rosa, o 4, o 6, o 7 e o 9 são azuis. E o 5 é verde, mas ele é diferente. Então os amarelos são as estratégias de estudo. Estou avaliando as suas estratégias de estudo. Os azuis são as suas táticas de estudo. O rosa são as suas técnicas de estudo. Então o nosso curso chama-se Curso Como Estudar. Estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem, técnicas avançadas de aprendizagem e organização do estudo. Então, a partir do DASH, eu consigo ver, a partir desses 4.500 respondentes, eu consigo ver como o estudante brasileiro trabalha as suas estratégias, depois como ele trabalha as suas táticas, depois como ele trabalha as suas técnicas. E fiz descobertas excelentes, descobertas essas que estão retornando nessas aulas que eu estou fazendo com vocês. Tá? Pois bem, vamos lá, seguindo em frente. Após encerrar o questionário, você recebe uma avaliação de 3 níveis. No primeiro nível, o seu resultado é avaliado a partir de cada uma das questões. E conforme a sua resposta, você recebe orientações muito práticas para resolver a dificuldade apresentada a partir da sua resposta. Você tem 96 comentários diferentes, um para cada questão respondida. No segundo nível, o seu resultado é analisado a partir de cada um dos 12 aspectos avaliados. Você recebe 12 comentários diferentes, dentre 12 vezes 5, 60. Né? Não, mas são 4 faixas, então aqui você vai receber 48 diferentes comentários possíveis. Tá? Um comentário para cada faixa que você entrou. Então, um comentário para cada grupo de 8 questões. Pois bem, no terceiro nível você recebe um comentário geral sobre o seu resultado global ao ter feito o seu DASH. Isso aqui é uma outra aula, a aula de Smart Metas, ela já está disponível no site também, online, no site Como Estudar, www.comoestudar.com.br, e essa aula está lá disponível gratuitamente. Também é uma aula longa, muito bem elaborada, com recursos avançados de teorias das estratégias e que permitem, teorias essas que permitem que você elabore metas inteligentes para a sua vida escolar e para a sua vida acadêmica. Aqui você tem uma breve explicação de cada uma das letras SMART, que forma assim, uma espécie de sigla, uma espécie de acrônimo. SMART significa inteligente e ao mesmo tempo indica as características de cada uma das metas que você deve escolher. Uma meta deve ser específica, o S vem do inglês, específica. Uma meta deve ser mensurável, M de mensurável. Uma meta deve ser alcançável ou atingível. Uma meta deve ser relevante, deve fazer sentido para você. Uma meta deve ter um tempo limite, um termo, um prazo, uma data final marcada. Enfim, essa aula está lá com dezenas de slides e você tem a chance de assistir a aula também e se aprofundar nesse assunto. E depois dessa teoria, nós aplicamos toda essa teoria no assunto do nosso curso, que são
que são os assuntos relativos ao estudo, à aprendizagem, à organização do estudo. Aqui eu não vou, isso aqui eu estou mostrando para você um pedaço da outra aula, uma amostra grátis dentro da amostra grátis. Né? Metas de estudos, então metas de longo prazo, quais são, metas de médio prazo, quais são, metas de curto prazo, metas de curtíssimo prazo. Finalmente, lá, ao falar das metas, eu falo do DASH, que o DASH é o ponto de partida, o lugar de saída dele. Depois, a partir do seu DASH, você vai estabelecer metas de longo prazo, metas de médio prazo, depois vai estabelecer metas de curto prazo, metas de curtíssimo prazo. E eu explico o que significa cada meta. Essa meta de longo prazo diz respeito à sua profissão, ao seu estilo de vida, à sua carreira. As metas de médio prazo são metas intermediárias, são objetivos táticos. Aqui nós temos objetivos estratégicos e finais, aqui nós temos objetivos táticos e intermediários, aqui nós temos objetivos técnicos, ações imediatas, que estão diretamente atreladas à correção da sua forma de estudar. Então, vejam só, nós temos aqui o DASH como ponto de partida, as estratégias, as táticas e as técnicas de ensino. Tudo isso vai nos ajudar a definir metas de estudo inteligentes. Outra aula que está gratuita para você assistir no site Como Estudar, e essa aula, modéstia à parte, ela também está excelente, excelente. É a aula sobre a memória e a revisão. Nessa aula eu falo sobre o buraco negro da aprendizagem. O que acontece com os estudantes, o que acontece conosco, o que acontece comigo. Isso já aconteceu comigo também, que faz com que eu fale assim: professor Rubens, eu já estudei tanto, estudei e não consigo lembrar de nada do que eu estudei. Por que isso acontece comigo? Será que eu tenho algum problema? Será que meu cérebro não está funcionando do jeito certo? Tem algum remédio para tomar para resolver isso? Não, não tem remédio nenhum, não tem problema nenhum com o seu cérebro. Seu cérebro está funcionando direitinho, você não é preguiçoso, você não é nada disso. Você simplesmente não sabe como reter a informação no seu cérebro. Então é isso que nós vamos ensinar nessa aula sobre memória e revisão do estudo. Então, nós falamos nessa aula também da importância de fazer o DASH, que é o seu ponto de partida, seu diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. A partir disso você vai aprender técnicas, você vai aprender estratégias, você vai conseguir planejar, prever, fazer o planejamento e a previsão dos seus estudos. Depois você vai aprender táticas, estabelecer os objetivos, as submetas, que vão permitir que você organize e prepare o seu estudo, organizar o calendário, o horário, o ambiente, o corpo. Depois aprender técnicas, fazer do estudo um compromisso e não uma tarefa, tá vendo? Você já aprendeu alguma coisinha que está aqui nas técnicas. Ó. Estudar do jeito certo, ação e estudo, e finalmente você vai aprender como usar o tripé de estudo, né, o uso diário do tripé de estudo, que aqui eu também não vou aprofundar, porque isso aqui é uma amostra grátis dentro de uma aula gratuita. Então, olha só, mas aqui eu vou dar só o comecinho. Aqui você tem um horário de estudo, ainda é um rascunho de horário de estudo, mesclado com o ciclo de estudo. Então você vai ver aqui, ó, português, matemática, direito, estatística, direito administrativo, contabilidade, história, matemática financeira, economia, direito, português de novo, português. Aí de novo matemática, direito constitucional, aí segue a mesma ordem. Por que segue a mesma ordem? Porque esse daqui é um horário fixo, sem disciplina fixa. Você pode ter um horário fixo com disciplinas fixas, ou seja, um horário fixo com disciplinas fixadas. Você pode ter um horário fixo sem disciplinas fixadas. O horário fixo sem disciplinas fixadas é um horário que funciona casado com um outro instrumento, que é o que está na tela seguinte, que é o chamado ciclo de estudo. Então eu vou ensinar como usar o ciclo de estudo. E você vai articular, vai combinar o ciclo de estudo com o seu horário de estudo. Tudo isso é ensinado nessa aula gratuita e aprofundado no curso Como Estudar. Finalmente você tem aqui o terceiro pezinho do seu tripé, que é a revisão de estudo. Então, o primeiro é o horário de estudo, o segundo é o ciclo de estudo, depois é a revisão de estudo. Então vamos falar do primeiro estudo, do primeiro contato, primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão. Tá?
E aqui é a sistematização disso tudo. Olha só, passo 1, o DASH, o segundo, o aprendizado das estratégias, o terceiro, aprendizado das táticas, quarto, aprendizado das técnicas, quinto, autoverificação, sexto, expressão. Isso aqui, não vou falar nada disso aqui agora, isso aqui é só lá na frente, lá no final do nosso curso. Depois você vai usar tudo isso que você aprendeu aqui na borda dessa roda, você vai utilizar a partir dos horários, dos ciclos e das revisões de estudo. Finalmente, você tem online também o e-book Como Estudar, curso Como Estudar, Estratégias, Táticas e Técnicas Avançadas de Aprendizagem e Organização do Estudo. Agora esse e-book está mais bonito, mais ilustrado, mais organizado. E antes ele era apenas uma apostila digital, com o mesmo conteúdo. Mas ele estava em Word, estava muito simplesinho. E apesar da sua simplicidade, essa apostila digital, que agora virou esse e-book, teve aproximadamente uns 30 mil downloads. Então muita coisa. Tenho 4.500 dashes feitos e mais de 30 mil downloads da minha apostila, que agora virou meu e-book. E que você pode pegar gratuitamente no site Como Estudar. Beleza? Então aqui, isso aqui é o índice do site Como Estudar. Perdão, o índice do e-book. No índice você tem uma introdução, falo um pouco sobre a memória, um pouco sobre o horário de estudo e faço uma lista de 72 orientações sobre como estudar. Encerramos aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero a sua presença lá no site www.comestudar.com.br. Espero também a sua presença no Facebook e nas redes sociais. Muito obrigado. Até mais.